Boa noite. Agradecer o Odorico, o embalo da música tão inspiradora, e te falar, Odorico, que a gente já sabe que a distância não impede a ligação do pensamento. E eu pensando aqui na prece de hoje, por vários motivos, é um dia que eu estou bastante reflexiva, e pensei em fazer uma prece destinada a Maria. E aí você vem como última música, Ave Maria. Obrigada. Meu boa noite a todos. Hoje é o dia 27 de maio, última quinta-feira do mês. Nós vamos dar início à reunião. Eu já agradecendo essa oportunidade da coordenação esse mês, a confiança e, e a oportunidade que me foram depositadas. Hoje, para falar o Fonte Viva, nós teremos a Luciana, a mais nova tarefeira da casa, com a mensagem Busquemos o Senhor, capítulo 113 do livro Fonte Viva. E para falar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós convidamos a nossa irmã Zileia, da Casa Espírita André Luiz, e ela vai falar: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Itens 1 a 3 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos, nos desligando das nossas preocupações diárias, das nossas aflições, e pedindo àquela que se faz mãe de todos nós, que carrega as nossas preocupações e nossas aflições, que nos ampare neste momento tão difícil para o planeta, tão difícil para as famílias, e nos ajude a entender e a suportar as dificuldades que estamos atravessando. Mãe Santíssima, sem o vosso manto de proteção, sem o seu carinho e o seu amor, nada somos nos nossos dias. Rogamos a seu Filho, o Mestre Jesus, que também esteja ao nosso lado, nos trazendo conforto de que necessitamos. E agradecendo, sobretudo, todas as bênçãos que recebemos em meio a essas dificuldades, a esses empecilhos, toda a saúde, o alimento, o abrigo, o conforto que recebemos de nossos familiares, as oportunidades de trabalho no mundo, as oportunidades de trabalho no bem. Agradecemos, Senhor, a nossa faculdade de discernir, de podermos observar, de podermos ouvir, falar, e que possamos, Senhor, ser inspirados a fazer o bom uso dessas faculdades que recebemos. Pedimos pelas palestrantes dessa noite, para que possam bem desempenhar a tarefa que lhes foi incumbida, e pedimos também por nós, para que tenhamos a clareza de entendimento e consigamos olhar para dentro de nós mesmos, identificando as nossas necessidades de aprimoramento, de melhor. Pedimos, Mãe Santíssima, pedimos, Senhor, que fiqueis conosco, hoje e sempre, que assim seja. Você está à vontade.
Boa noite a todos. Hoje não é estreia, é a segunda vez, né? Eu entrei mais cedo. Eu queria fazer uma observação que eu achei tão bonito as pessoas chegando e o sorriso, né, de quem estava com a câmera aberta, todo mundo acenando, né? E tá todo mundo em casa há tanto tempo, né? E essa reunião é sempre uma oportunidade de encontro, mesmo de quem está longe, né? Então vamos lá. Eu quero mais uma vez, né, agradecer a oportunidade que me foi concedida de falar aqui hoje e a atenção de vocês. Eu tentei minimizar um pouco a questão do eco que deu da última vez que eu falei, mas são coisas que eu não consigo mexer muito, porque o meu teto é muito alto. Então, espero que esteja menos desagradável e vou pedir a vocês que se atenham mais à mensagem e menos à qualidade do som. Né? O Alberto acenou para mim com o fone, o meu tem um microfone péssimo, então eu tenho que providenciar outro, né? Então, hoje nós vamos refletir sobre a mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 113 do livro Fonte Viva, intitulado Busquemos o Melhor. Né? A frase, ou melhor, a pergunta que Emmanuel cita no início da mensagem está no capítulo 7, versículo 3. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Mas a pergunta completa que está nesse versículo é: por que vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu? Essa é uma passagem do Novo Testamento, parte do Sermão da Montanha, onde Jesus recomenda aos que o ouvem que não julguem o seu semelhante, argumentando que eles também serão julgados. E o que o Emmanuel vai contar para a gente aqui nessa mensagem? Que ele vai abordar uma das nossas sombras, que é a nossa tendência à censura e, consequentemente, a hipocrisia. Ele vai mostrar que todos nós, como seres ainda falhos, muitas vezes julgamos os nossos companheiros de caminhada, até mesmo deixamos de aproveitar a sua boa vontade para o trabalho no bem, por valorizarmos mais os seus defeitos em detrimento das suas qualidades. E a sua boa vontade. Vai nos incitar a dar um voto de confiança mesmo a esse irmão e a trabalharmos também no bem, apesar de nossas sombras. A gente não tem que esperar estar pronto, porque é no trabalho, no bem, que conseguiremos iluminá-las e que essas dificuldades, esses defeitos, eles não podem se tornar um empecilho para essa prática. Ele vai nos dizer também que não devemos esperar estarmos nós ou nosso irmão prontos, perfeitos, para nos entregarmos à tarefa, porque é nesse movimento que as nossas sombras serão iluminadas, e que nós seremos moldados como pessoas melhores, superando essas dificuldades em direção à perfeição. Então, a mensagem de Emmanuel, ela inicia-se: a pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Então, aqui ele fala de um homem que traz um argueiro num dos olhos, E quem é esse homem? Esse é aquele nosso irmão que está aí ao nosso lado e que sofre com os julgamentos que muitas vezes nós mesmos fazemos, com as nossas críticas, com o nosso desprezo, com a nossa indiferença, E é um irmão que, assim como nós tentamos, também tenta trabalhar na construção do bem, e se sente alvejado por essas críticas, que batalha por melhorar, mas não tem o seu esforço reconhecido. E tendo, sim, na verdade, suas falhas, seus defeitos, suas sombras engrandecidas, realçadas, em detrimento dos seus esforços. E aqui diz que ele traz o seu coração ferido, na verdade, por essa incompreensão, e os pés sangrando pelo seu grande esforço, e por não ter esse seu esforço reconhecido, e sim as suas falhas apontadas e mais valorizadas. Então, Emmanuel fala aqui daquela pessoa que está pertinho da gente, e que pode sim ser um colaborador do nosso processo evolutivo, das tarefas que assumimos, mas que muitas vezes exigimos dele a perfeição, E é uma perfeição que nem nós temos,
Daí eu ter referido no início dessa mensagem a hipocrisia. Né? E Emmanuel continua: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Aqui Emmanuel nos pede que treinemos a nossa visão, né? E que abandonemos esse hábito de buscar o lado sombrio das pessoas, de enxergar os nossos irmãos pelas suas falhas. Né? Pois quando a gente busca esse lado sombrio, isso certamente vai nos levar ao que a gente vê como são os atos de hipocrisia. Né? O que é essa hipocrisia? É o nosso ato de desumanidade, de crueldade. É quando eu enxergo uma falha no meu irmão e eu aponto esse defeito. Né? Mas, na verdade, eu enxergo a falha e eu também tenho esse problema, eu tenho um problema ainda pior, né? Em alguns momentos do Evangelho a gente vê Jesus chamar, né, aqueles que o ouvem de hipócritas. Eu acho que quando ele fala isso, ele quer dizer exatamente isso, que nós somos pessoas que exigimos dos outros muito e esse muito nós não temos nenhum pouco, né? Então, né, é disso que Emmanuel fala, né, quando eu passo a exigir do outro o que eu nem ofereço. E a proposta de Emmanuel é que busquemos as qualidades e não nos fiemos naquilo que é a dificuldade do nosso irmão. E todas as vezes que pensarmos mal de alguém, que menosprezarmos a ajuda de um irmão por causa de uma dificuldade, de um defeito dele, que nós procuremos fazer o exercício, né, virar a chave aí, né, buscar uma qualidade dessa pessoa, né, um ponto positivo. É aí que a gente deve se concentrar. E também nos observarmos, estarmos atentos para perceber esse momento, né? Porque é um momento em que a nossa sombra se manifesta, né? É o parar e pensar um pouquinho. Você está pensando negativamente ali da pessoa, né? Você enxerga ali algum problema, algum defeito, alguma falha. Para e pensa, será que aquilo dali do meu irmão me incomoda? Será que é porque eu também tenho alguma característica parecida com essa, né? É a hora que a minha sombra toca a sombra do meu irmão, né? Então, continuando a mensagem, comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Nugas são coisas sem importância, inutilidades, né? Coisas insignificantes. Né? Então, aqui Emmanuel nos alerta para a oportunidade que perdemos de trazer para junto de nós, na nossa luta pela nossa evolução, aquele irmão que pode colaborar muito para a nossa obra ou para o nosso crescimento. É importante lembrar, né, que todos nós erramos, né? Todos temos comportamentos, atitudes, pensamentos que não gostaríamos de ter, né? Sentimos coisas que não gostaríamos de sentir, que isso é resultado do lado sombrio que existe dentro de nós, né? Que nós todos estamos no mesmo nível, no mesmo patamar evolutivo, e quando nós criticamos, apontamos um defeito no nosso irmão, muitas vezes nós estamos mostrando ali uma dificuldade que é nossa. Muitas vezes nós não temos dificuldade nós não temos consciência dessa dificuldade, porque a nossa mente, ela cria mecanismos para ocultar, para disfarçar aquilo dali, para que aquilo não seja um sofrimento, né, para a gente. Então, se tem uma característica, se tem algo que me incomoda no meu irmão, é bom que eu pare realmente, né, pense, reflita, que é uma pista, às vezes, de algo que eu preciso trabalhar para melhorar. Né? Então, né, nós temos que aproveitar esse irmão no trabalho do bem, né, valorizando mais as suas qualidades, o seu esforço, esquecendo um pouquinho daquilo que é a sua dificuldade, né, porque nós também não somos perfeitos. E Emmanuel diz: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Então, Jesus, ele olha para cada um de nós
com muito amor, com muita bondade, generosidade. Ele não nos condena, não julga, ele sempre orienta, direciona, né? Acredita realmente na nossa capacidade de superar as nossas dificuldades, né? E assim como nós esperamos, né, e contamos com esse olhar benevolente do Mestre, né, por que nós vamos negar esse benefício ao nosso irmão, né? Em que somos mais merecedores, né, desse olhar, né, de indulgência aí do Mestre, do que, e do perdão de Jesus, né, do que o nosso irmão, né? Por acaso nós temos mais direito de cobrar do que Jesus cobra, né, da gente? Então, é importante a gente pensar no seguinte, né, todas as vezes que a gente participa de um contexto desafiador, de uma situação difícil, né, que nos traz algum tipo de desconforto, é porque existe dentro de nós uma parte, né, que já está pronta para crescer, né, que está pronta para ser lapidada. Então, se aquela dificuldade se apresenta, aquele irmão ali, com todos os seus problemas, todas as suas falhas se apresenta para a gente, é porque a gente já está pronto para lapidar, para desenvolver alguma parte ali dentro da gente, né? E o que a vida quer nos mostrar é qual que é o nosso próximo passo que já está disponível, né? E a vida, e sendo uma ótima amiga, uma ótima professora, ela nos traz a situação desconfortável para que a gente possa perceber que essa parte nossa já pode ser transformada. Que a gente já pode subir mais um degrauzinho aí na escadinha do crescimento. Né? E a gente não participa de uma situação desafiadora à toa. Né? A gente está ali naquela cena porque aquela cena tem uma mensagem importante para a gente. Né? Precisamos, então, confiar muito, né, de que não somos confrontados pelo desconforto se ainda não estamos prontos para ressignificar alguma parte nossa. Né? Então, quando o desconforto chega, ele traz a boa notícia de que já podemos crescer mais um pouquinho. Né? Mas se ele bate a nossa porta, né, e a gente tranca essa porta, tapa os ouvidos, coloca a música alta, sai correndo dele, né, não resolve aquilo dali, a gente perde a oportunidade de se investigar e de descobrir qual é a parte de nós que já está pronta para esse próximo passo. Né? Se a vida está me trazendo desafios, é porque ela confia. Né? Se a espiritualidade me traz um desafio, né, é porque confia que a gente tem dentro de nós as respostas e as condições para lidar com aquele desafio. Né? E ao enfrentar esse desafio, ao passar por esse desconforto, nós vamos crescer, nós vamos acessar, né, uma versão um pouquinho mais luminosa de nós mesmos. Né? E se nós fugirmos desse desconforto, nós sempre vamos andar. Nós não resolvemos e sempre vamos andar, cair no mesmo buraco, né? Encontrar as mesmas pessoas, viver situações similares, né? E vamos reclamar, nossa, mas eu sou uma pessoa azarada, eu sempre encontro as mesmas pessoas na minha vida, eu sempre passo pelas mesmas situações. E sabe por que isso acontece? Isso é a vida tentando falar com a gente, né? Ela está sussurrando para a gente. Qual é o próximo passo que precisamos dar? Mas se eu tapo os meus ouvidos, né, ligo aquela música alta, não escuto a mensagem, né, o que ela vai ter que fazer depois? Né? O que vai acontecer comigo depois? Né? Eu vou ter que repetir a mensagem, só que dessa vez ela não vai ser mais sussurrada, ela vai ser gritada. Né? Então as dificuldades vão aumentando, né, para ver se a gente enxerga que aquilo dali é o que a gente precisa trabalhar. Né? Então, o que acontece é que na tentativa de nos livrarmos desse desconforto, nós obrigamos, né, a nossa história e a nossa vida a trazer esse desconforto de novo, até que a gente aprenda essa lição. Né? E ele vai vindo cada vez com mais força. Né? E Emmanuel finaliza a mensagem dizendo: consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, né? Edificação do bem e da luz. O zagueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então, é o trabalho no bem que vai fazer com que as nossas sombras se iluminem. Mas também é através da fé que a gente tem em Deus, na espiritualidade, dos nossos irmãos,
né? É também um autoconhecimento, é você também perceber e olhar aquilo dali, né? Para se iluminar, né? Para que essa trave, esse argueiro se dissolva, é preciso que encontremos a sombra que há dentro de nós, que toca a sombra do nosso irmão, e que trabalhemos para iluminá-las. Né? Porque se meu irmão me incomoda, porque minha sombra toca a sombra dele. Né? E reconhecer que o outro é só um espelho, só um personagem estrategicamente posicionado pela vida, para que nós olhemos mais para essas emoções que nos pertencem. Né? Só assim, a trave do meu olho e o argueiro que incomoda o olho do vizinho irão se dissolver. Né? Eu quero dizer mais uma vez, muito obrigada, né? Eu estou assim, particularmente muito agradecida, e eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito honrada pela presença, pela atenção de vocês. Quero desejar a vocês muito sucesso nessa empreitada, nessa semana, né? Que é a da autoiluminação. Né? E eu queria lembrar aqui no final Simone de Beauvoir, né, que diz que não é possível acender a própria luz sem iluminar um pouco o espaço do outro, o ambiente, a vida do outro. Então, quando você cresce, né, e faz desse mundo um mundo melhor, quando você muda de vida, a vida de todos ao seu redor também é beneficiada. Né? Então, era isso que eu tinha para dizer, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, Lu, pela disponibilidade. Eu cronometro. Ficar à vontade, Leia. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E o convite da Ana Laura me fez muito feliz, porque conta-se que Chico Xavier estava lendo as obras do Espiritismo, e quando ele finalizou, ele falou para Emmanuel: eu acabei a leitura. E Emmanuel respondeu para ele: então começa de novo. Leia tudo de novo, e quando acabar, leia mais uma vez. Então, gente, esse convite, ele é muito bom mesmo para a gente, porque você vai ler de novo e vai pensar com mais profundidade sobre o tema. E ao pensar com mais profundidade sobre o tema, a gente vai colocar isso na vida da gente. Como é que eu estou lidando com esse tema, né? Como é que eu estou lidando com esse tema? E isso daí me fez pensar muitíssimo. Eu vou colocar aqui o slide. Fernando, você me dá um retorno, por favor, se está ok? Se está tudo direitinho. Tá, Fernando? Pode deixar, pode ficar tranquila. Tá? Então, já coloquei o slide. Tá ok? Tá todo mundo vendo? Tá projetando, tá carregando. Tá, então tá ótimo. O tema é esse aqui: não saiba a vossa mão esquerda, Okay. e a vossa mão direita. Tá aparecendo aqui. Tá, né? Ok. Os itens têm a ver com esse fazer o bem sem ostentação. Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido também. Eu não matei, eu não roubei, eu não cometi adultério, então eu sou uma boa pessoa, eu sou um homem de bem. E esse pensamento satisfaz, às vezes, a pessoa. Mas isso dá ensejo a uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, quando ele... não mudei o slide, por que ele não passa? Passou. Quando ele pergunta, aqui, na pergunta 642, ele pergunta assim:
Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Basta não fazer o mal? E a resposta dos espíritos a ele foi: não, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, imaginem só uma situação de um amigo que esteja com intenções de suicídio, de prática de suicídio, está deprimido, e esse amigo nos procura para desabafar. Mas nós, com a pressa do dia a dia, de aquele amigo ser inconveniente, às vezes desagradável, prolixo, a gente não dá a ele a chance de desabafar. O tempo passa e dias depois a gente tem a notícia de que ele pôs fim à vida. Nós não seremos responsabilizados na justiça do homem pelo suicídio do amigo. Porém, aos olhos de Deus, a gente devia ter feito bem de escutar o desabafo do amigo e a gente não teve tempo para ele. Então, olha essa resposta aí. Fazer o mal, não fazer o mal é o suficiente para assegurar um futuro melhor? De jeito nenhum. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que a gente não tenha feito. Olha só, então, que interessante. Nós temos aqui o tema fazer o bem sem ostentação. Mas nós temos de pensar em duas etapas. Primeira etapa, a etapa de fazer o bem. E a segunda etapa, sem ostentação. Então, vamos mergulhar um pouquinho nesse fazer o bem. Tá? Primeiro, vamos mergulhar nisso. Fazer o bem é a prática da caridade. Aí é que a gente tem que pensar sobre isso. Porque caridade, muitas vezes, bate em nós como quase uma assistência social. Então, a gente imagina que, dando cesta básica, dando roupas, calçados que a gente não está mais usando, a gente está praticando a caridade. Claro que está. Mas o Evangelho dá um mergulho muito mais profundo, porque ele diz fazer o bem. Fazer o bem é muito além de fazer assistência material. É muito além. Então, qual o verdadeiro sentido que Jesus deu para a caridade? Jesus deu, na pergunta, os Espíritos responderam na questão 886 do Livro dos Espíritos, que o que era caridade? A Luciana falou, por alguns momentos, ela falou de benevolência e de indulgência na página, não foi? Então, olha lá, o que é que o Livro dos Espíritos, da questão 886, fala? Que caridade é benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Palavras que a gente não usa com tanta frequência no dia a dia. Benevolência, indulgência. Perdão até que a gente usa. A gente pode até nem praticar, mas usa. Né? Então, vamos pensar em benevolência. O que seria a benevolência? Como deve ser, então, a minha ação com o próximo? Aí a caridade responde, é com benevolência, com benevolência.
E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 643, diz assim: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar o bem. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é que a visão de caridade vai se abrindo, né? Então, como Jesus vê a caridade? Como benevolência. E basta estarmos em relação com qualquer outra pessoa que há ocasião para fazer o bem. Não tem hora marcada para fazer o bem. Não há dia que não tenha oportunidade de fazer o bem. Então, vamos pensar. Eu mergulhei, gente, nesse assunto, porque eu fiquei vendo que as oportunidades hoje, que estamos em regime de reclusão, né? Estamos com um contato muito próximo com os nossos familiares dentro das nossas casas. Ali há muita oportunidade de praticar a benevolência, a bondade na nossa relação com as pessoas, com os que estão mais próximos e os que estão não tão próximos, mas a bondade. E a bondade, olha lá, olha aqui embaixo, ó. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Bondade, benevolência é ser bom para o outro, ser bom para o outro. E o que deveria ser, então, a indulgência? A indulgência, vamos lá, ao pensar sobre alguém, sobre alguma coisa, a gente tentar tirar qualquer tipo de julgamento, de avaliação do outro. Olha que interessante isso. A caridade responde que eu devo ser indulgente. O que seria ser indulgente? É ser compreensivo, que foi o que a Luciana citou. Aí na página que eu anotei aqui, ó, ela citou assim, que às vezes a gente cobra dos nossos irmãos coisas, atos, atitudes que a gente ainda nem conseguiu fazer, mas a gente cobra do outro. Isso é não ser indulgente. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Muito interessante isso. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios a censura, apenas conselhos, e as mais das vezes, velados, subliminares, não faz aquele conselho direto para que a pessoa se sinta mal. E quando critica, olha lá, vê que consequência se há de tirar das vossas palavras. Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Olha aí o que a Luciana leu na página, né? Às vezes a gente faz uma crítica do outro e a gente age exatamente igual ao outro. E isso, gente, acontece nas mínimas coisas. Quando a gente marca com um, isso aí com certeza já aconteceu com qualquer um que está aqui na sala, você marca com um prestador de serviço para vir fazer na sua casa um trabalho, um orçamento, um tipo de serviço, e ele marcou 2 horas, ele não aparece, vai aparecer no outro dia ou não vai aparecer. Aí você
não tem nenhum tipo de indulgência, né? Você já critica, você não sabe por que ele não foi, mas você critica, julga, diz que o trabalhador é preguiçoso, por isso que ele não foi. E aí você, se você parar um pouquinho, você fala, mas será que eu já marquei com alguém e não cheguei na hora? Será que eu já marquei com alguém e eu não fui? Quantas vezes a gente cobra do outro coisas que a gente ainda nem dá conta de fazer? E sem saber nem, já está julgando, sem saber nem por que o pobre do prestador de serviço não chegou na sua casa no horário ou não foi, né? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Quando é que a gente vai passar, diz aqui no capítulo 10 do Evangelho, quando é que a gente vai se conhecer, como a Luciana falou, né, um autoconhecimento, e se cobrar mais, né, das nossas retidão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente não julga com palavras, mas ó, na cabecinha está julgando, está avaliando o outro, está tratando o outro como um ser humano inferior, está usando de preconceito. Olha a indulgência. A indulgência é a compreensão com as falhas, com as tendências, com as dificuldades do outro. Isso tudo é caridade, não é? Caridade, fazer o bem, envolve isso tudo. Então, fazer o bem, olha lá, benevolência, indulgência, agora vamos ao outro. Desculpem. Como devo receber a ação do próximo? Aí a caridade responde com o perdão. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, diz o capítulo 10, item 15 lá do Evangelho. Há o perdão de lábios, né, de boca, e há o perdão do coração. Quando as pessoas dizem, eu perdoo, mas lá dentro, quando uma pessoa tem alguma dificuldade, a pessoa se alegra com o outro, ele ganhou o que ele merece, ele colheu o que ele plantou, coisas desse tipo, o coração não perdoou. Foi só de boca para fora. Quando dizem perdoo e acrescentam, eu perdoo, mas eu não vou reconciliar nunca. Ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas eu toco minha vida para um lado e ele para o outro. Ora, então isso aí não é um perdão verdadeiro? E o Evangelho diz, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Aí eu me lembro, né, gente? Eu acho que eu tinha lá, meus 15 anos, minha adolescência, que quando eu li que a gente deve perdoar, não 7 vezes, não uma vez, mas 7 vezes, não é? Como é que é? Eu sei que eu fiz a conta 7 vezes. 490. Diga, Fernando. 490. Exatamente, Fernando. A conta eu fiz, 490. Aí eu fiquei assim, eu lá nos meus 14, 15 anos, puxa, mas é muito perdão que a gente tem que fazer. Com os anos e com a oportunidade de ler de novo, igual o Emanuel para o Chico, que eu entendi que é 490 com a mesma pessoa, com o mesmo, né? Na mesma falha. Digo, uau, o negócio é muito mais amplo, não é isso? Então, talvez nós não consigamos ainda lançar um véu sobre o passado. Acho que
talvez seja exigir muito da gente, mas o respeito ao outro, perdoar e não ficar amargurando o sentimento, né? Limpar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Eu tenho pensado muito nisso. Primeiro, limpar meus pensamentos. Positivo, nesse período de pandemia, positivo. A pessoa falhou, mas da próxima vez vai ser melhor. Limpa o pensamento. Os sentimentos em seguida. E depois as atitudes. Colocar isso como uma meta de vida. Bem, vamos fechar então aqui. A benevolência seria trabalhar em favor do semelhante, com bondade. A indulgência é compreender as limitações e fraquezas do próximo sem discriminar. Sem discriminar. E o exercício do perdão, esquecer o mal que se tenha sofrido de alguém. Num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão das falhas humanas. Porque nós também as temos, né? Se os outros falham, a gente também falha. E a gente quer tanto que nos perdoem quando a gente falha. Né? Então, vamos à frente. A caridade, segundo Jesus, então, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Todas as relações, todas, porque a gente pode fazer caridade, não apenas para quem está numa situação pior que a gente. A gente pode ser caridoso, e deve ser caridoso, com quem está igual a gente, com quem é superior a gente. A caridade é o viver a caridade, é fazer o bem como uma meta de vida, de vida. Bem, eu tenho agora aqui uma... Peraí. Aqui. A outra metade da nossa frase, que é fazer o bem sem ostentação. O que seria o sem ostentação? Sem alarde, sem fazer propaganda que está fazendo bem. Olha como eu sou boazinha, eu perdoei a pessoa, né? Não é isso. É fazer esse bem sem alarde, sem fazer propaganda disso. Tanto que o capítulo diz, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita faz, né? O que a mão direita dá. Quem doa esperando aplausos, quem faz o bem esperando que as pessoas comentem, que digam quanto você é bondoso, quem doa diminuindo, humilhando quem recebe, deixando quem recebe numa situação ruim, ou quem pratica a falsa modéstia ao doar. É interessante que no Evangelho fala assim, o que é essa falsa modéstia? A pessoa diz, não, eu não quero que digam que eu fiz essa doação, não, mas ela dá um jeitinho de que alguém diga que ela fez. Isso é a falsa modéstia. E acontece, né, gente? Então, o Evangelho diz para nós com muita propriedade, quem faz isso não está praticando a verdadeira caridade. Não está. E aí, a gente precisa ter cuidado para a gente saber se a gente está ou não está fazendo a verdadeira caridade nas nossas vidas. Eu trouxe para vocês uma história linda, gente, linda. Ela é pequenininha e eu vou contar para vocês. É sobre a irmã Dulce, que todo mundo ouviu falar, conheceu, e o espiritismo. A irmã Dulce era uma freira, e qual a relação dela com o espiritismo. Então, vamos lá. Irmã Dulce e o seu relacionamento amigável e respeitoso com o espiritismo. Irmã Dulce, outro espírito luminoso que passou pela Terra, em Salvador, Bahia, era grande amiga de Divaldo Pereira Franco, criador e mantenedor da Mansão do Caminho, que atende mais de 3.000 crianças por dia naquela cidade. Quando dispunha de saúde relativa, ela não tinha preconceito algum e seguidamente ia ao Centro Espírita Caminho da Redenção e perguntava para Divaldo, meu filho, a irmã do lado de lá
Tem mensagem para a irmã do lado de cá? Irmã do lado de lá, simplesmente, é a mentora espiritual de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que já foi freira. Depois de certo tempo, quando a saúde de irmã Dulce se agravou, era Divaldo que ia visitá-la em seu hospital, onde ela ficava boa parte do tempo em uma cadeira de rodas, orientando os trabalhos, e ali era a sua cama. Ela passava muito tempo na cadeira. A seu lado, sempre um balão de oxigênio. Divaldo, uma vez, indagou: a irmã não gostaria que fizéssemos uma campanha para comprarmos uma cama hospitalar para a senhora? Ela respondeu: não, meu filho. Graças a essa cadeira, eu já consegui mais de 20 camas para os meus doentes. As pessoas doavam-lhe camas para que ela tivesse mais conforto. Mas aquele nume tutelar dos doentes e sofredores abria mão das camas e assim seu hospital tinha mais leitos. Olha que história maravilhosa, que exemplo de vida de doação. Alguém deve estar pensando, mas eu estou longe de um espírito como o de irmã Dulce. Sim, imagino, eu também não me sinto com essa grandeza toda de irmã Dulce. Mas eu sei que eu tenho minhas limitações, mas que eu desejo, como espírita, como ser humano que acredita no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as verdades que tem ali, com o modelo maior que nós temos, que é Jesus Cristo, que eu posso e devo incluir na minha vida uma rotina de caridade. Mas aquela caridade do fazer o bem, né, que é benevolência, indulgência e perdão. E aí, gente, eu fiz um trabalho pensando em simples atos de caridade, de que nós costumamos esquecer no nosso dia a dia, e que são atos, são situações de fazer o bem às pessoas. E aí nós estamos abrindo, ampliando o conceito de caridade. Aí eu pus, olha, com certeza vocês vão falar assim, Zileia, faltou isso, porque foi uma lista que eu fui fazendo, mas que vocês com certeza vão ter outras coisas que vocês entendem como caridade. Sorrir sempre. Sorrir sempre. Por quê? Porque o sorriso passa coisa boa para as pessoas, passa positividade. Agradecer pelos favores sempre, dentro da casa da gente, agradecer. Agradecer as crianças, agradecer o marido, a esposa, agradecer as pessoas pelos favores, pequenos favores que são feitos. Recordar às pessoas o quanto você as ama. Quantas vezes um filho está para baixo e um carinho, eu amo você, eu estou do seu lado, levanta a moral daquele filho. Cumprimentar as pessoas que você vê diariamente. Cumprimentar. Mas não é aquele cumprimento que às vezes a gente passa pela pessoa e nem fala bom dia, não fala dia. É um bom dia mesmo, com vontade de que o outro tenha um bom dia. E cumprimentar as pessoas, olha quando a gente viu lá atrás, né? A pessoa que está numa situação pior que você, a pessoa que está no mesmo nível de você e a pessoa que está acima de você. Cumprimentar todas as pessoas que você vê diariamente. Abraçar com carinho. Tem até, eu vi outro dia uma página que dizia que o abraço devia ser prescrito pelos médicos. Por quê? Porque o abraço faz bem quando a gente sente um abraço. Eu acho que a coisa que eu estou sentindo mais falta nesse período é de dar abraço e receber abraço. Como eu gosto de ganhar abraço e como eu gosto de dar abraço.
né? Abraço faz bem a gente, faz bem ao coração. Olha que você encosta no outro, parece que seu coração está perto dele e o dele está perto de você. Abraçar com carinho. Escutar as pessoas sem preconceito, sem julgar. Olha que coisa bacana isso. Às vezes um filho vem falar de um sonho que ele tem e a gente, antes dele acabar, você já está avaliando que aquilo não está com nada e aí você nem escuta direito. Ouve primeiro, né? Olha como é que a gente falha nisso. Parar para ajudar as pessoas, parar coisas simples, né? Uma pessoa que está com uma bolsa mais pesada no ônibus, pedir para segurar, para botar no colo, quando você está sentado. Dar lugar para uma pessoa que você vê que precisa mais do que você na hora do transporte coletivo. Motivar as pessoas. Nunca puxar para baixo, sempre puxar para cima. Comemorar as qualidades e conquistas dos outros. Comemorar. Dar parabéns, curtir qualquer vitória, pequena que seja. E eu acho até que a gente também tem que comemorar quando a gente consegue fazer umas coisas, sabe? Assim, hoje eu consegui não responder mal para tal e tal situação. É uma conquista que a gente está tendo. Comemorar. Hoje eu consegui. E também não se desmotivar quando não consegue. Poxa, eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Doar as coisas que você não usa. Isso é o mais comum que a gente procura fazer, mas não é a única coisa, né? Ajudar para que outra pessoa descanse. Gente, quando eu pensei nisso, olha, que coisa bacana. Olha os maridos aí, tá, gente? Marido, chega, eu vou lavar a louça hoje. Ajudar para que a outra pessoa... Não, hoje você senta, aí pode ver televisão que eu vou lavar a louça. Meu Deus, isso é um presente para uma dona de casa. Não é? Não é, Ana Laura? Não é? Concordo, Zileia. Não é? Uma pequena coisa que o marido faz, que para ele nem vai ser tão pesado, nem precisa ser toda hora, mas como aquilo cai bem, né? É. Corrigir com amor, sem fazer um escândalo, mas corrigir, porque o papel de pai e mãe, né, inclui o de corrigir. Sair de si mesmo e pensar nos outros, né? O mundo não gira só à minha volta. Limpar o que você usa em casa é um ato de amor, gente, é fazer o bem. Olha, agora todo mundo dentro de casa é ajudar. Ajudar os outros nas suas dificuldades, os filhos que estão em aulas online, que eles já não estão aguentando mais, ajudar. E eu botei o último aqui, se o pai e a mãe moram longe, liga para eles. Pergunta como estão, em que pode ser útil, porque eles estão sentindo muita necessidade do carinho dos filhos. Gente, com certeza vocês já fizeram um monte de outras considerações, e essa listinha já deve estar com o dobro aí na cabeça de vocês, esses e mais um monte, né, que aparecem. E não faz mal, porque é o viver a caridade, é o viver a caridade. A caridade, fechando, tá, Ana, que eu já vi que está no meu horário, a caridade é a doação efetiva, desinteressada, espontânea. Pensar nos outros, nas suas dificuldades e ajudar. E estar disponível. Disponível com o coração, disponível com o pensamento, disponível com os ouvidos. A caridade é contagiante e pode observar quando há uma catástrofe. Aparece um monte de gente para ajudar. Por quê? Porque ela contagia. Então, se a gente praticar isso na nossa vida como um todo, também vai contagiar. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda também. Sempre podemos doar amor, respeito, compreensão, calor humano. E sempre dar, sem esperar retribuição. Ou seja, né, gente, é fazer o bem sem ostentação, sem esperar retribuição. Fazer o bem é um ato de amor. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso exemplo, aos bons guias espirituais que certamente se encontram presentes, orientando a reunião do Centro Espírita, que apoia cada um de seus participantes,
que nós possamos levar essas coisas para as nossas vidas, fazendo com que a gente abandone o homem velho, egoísta, orgulhoso, para ser esse homem novo, que vai fazer jus a um lugar no planeta de recuperação. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Zileia, mais uma vez pela colaboração conosco. Te convido a continuar na reunião para, se você puder, fazer a prece para a gente, final. Com prazer. Nós vamos agora ouvir a Ana Elisa tocar uma música. Nesse momento que ela toca a música, são todos convidados para vibrar pelas pessoas por quem houve pedido de auxílio no chat da reunião, nas mensagens da chamada. E logo depois que ela finaliza a música e a gente termina essa vibração, você pode começar a prece, tá bom? Tá certo. Pode tocar, né, Elisa? Amado Mestre Jesus, ao final desta reunião, queremos agradecer de coração a chuva de bênçãos que recebemos aqui. Obrigada pela música, obrigada pela tecnologia que nos está favorecendo o encontro. Obrigada pelo teu evangelho. Só temos a agradecer, Senhor, porque aprendemos um pouco mais carentes que somos, ainda precisamos te pedir força, coragem, equilíbrio
para que possamos mudar todas as nossas más inclinações. Sabemos, Pai, que tanta gente está sofrendo à nossa volta, que precisamos vibrar positivamente para eles. Por isso te pedimos misericórdia, Pai, para todos esses recém-desencarnados, vítimas da Covid, que certamente precisam dos bons guias espirituais para ajudá-los na adaptação à volta à pátria espiritual. Precisamos ainda te pedir por todos aqueles que perderam entes queridos, que se separaram deles, porque a dor sempre é muito grande, muito profunda, que eles possam ter esperança de um dia se encontrarem com eles. Te pedimos força, equilíbrio, coragem para eles. Te pedimos ainda, Pai, por aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma, porque eles também precisam ver a doença física como uma maneira de crescimento, quando ela é bem aceita, quando ela é vista com resignação e coragem e positividade. Também te pedimos por aqueles que se encontram com ansiedade, estressados, com síndrome do pânico, que eles possam, Senhor, receber a ajuda dos benfeitores espirituais para acalmar seus corações e suas mentes, para saber que na vida tudo passa, que essa fase também vai passar, mas que não podemos nos esquecer de fazer o bem o quanto pudermos, seja para os nossos próximos, que estão dentro da nossa casa, como para aqueles que estão sem emprego, sem teto, sem comida. Ajuda-nos, Pai, a praticar a verdadeira caridade, seja material, seja moral. Pedimos ainda por todos que estão aqui conduzindo esse trabalho, que tanta força tem dado aos seus participantes. Em teu nome, Jesus, em nome dos bons guias espirituais que coordenam e dirigem os trabalhos do Centro Espírita Irmão Francisco, sobretudo em nome de Deus, encerramos a reunião desta noite. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Judeia. Que assim seja. Até. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Boa noite, gente. Bom final de semana para todos. Obrigada para você também. Obrigado, Cintia, com Deus. Amém, todos vocês. Fernando, vou te mandar a mensagem. Obrigada, Dorico, pela música de todos. Obrigada a todos vocês. Gente, boa noite, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Tchau. De nada. Boa noite, Fernando. Oi, boa noite, Francineia. Boa noite, pessoal. Bora, viu? Um abraço lá do Obrigado, boa noite para irmão todos. aí. Bom final de semana para todos. Obrigado, com Deus. Obrigada para você também.
Tchau, Laura. Vou para outra reunião agora. Tchau, Fernando. Obrigada. Boa Com reunião. Deus. Um abraço, né, André? Aí. Fala com ele para comprar o pão depois. Boa noite, Nilzete. Boa noite, Luciana. Boa noite, Arci. Boa noite, Yoshiko. Eu também já vou sair da sala de reunião. Muito obrigada a vocês. Até a próxima.